Imagine que exista um jogo que se passa em algum lugar do Brasil. Pode ser o bairro da Liberdade, por exemplo. E então o estrangeiro joga esse jogo. Um dia ele vai para o Brasil e passa no mesmo lugar do jogo e diz: I know this place. Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Y aqui. Pois é, hoje falarei sobre alguns jogos que se passam no Japão. E não estou falando desses que só colocam um cenário 2D, tipo jogos de luta como The King of Fighters. Estou falando de jogos que têm o seu teor de exploração. É hoje. Então, vamos nessa. E não falarei de todos porque há jogos que ainda desconheço. Fragile Dreams, Farewell Ruins of the Moon. Lançamento de 16 de março de 2010 para Nintendo Wii, desenvolvido pela Bandai Namco. Imagine um jogo que se passa no pós-apocalipse. Não exatamente desse, onde o que prevalece é a lei do mais forte, mas onde muitas, se não todas as pessoas, desaparecem e você tem que lidar com uma terrível possibilidade: a de ser a única pessoa do mundo. Tudo foi se deteriorando com o passar do tempo, deixando o cenário melancólico. Fragile Dreams se passa em uma Tóquio pós-apocalíptica, e o objetivo é ir até a Torre de Tóquio, que aqui foi adaptada para Twilight Tower, na esperança de encontrar sobreviventes. Caso for jogar, recomendo ter algo para enxugar as lágrimas. The World Ends With You. Lançamento de 22 de abril de 2008 para Nintendo DS, da Square Enix. A história conta com um tipo de jogo que envolve gente morta. E se eles não passam no jogo no pós-morte, morrem. Tipo Gantz. Afinal, os vivos não veem você. O cenário em questão é Shibuya. O jogo conta com uma continuação para Nintendo Switch com outro protagonista e uma mecânica de gameplay adaptada para tal. Caso não tiver encontrado a versão de Nintendo DS, tem a outra opção de jogar para o Nintendo Switch, com outro título, The World Ends With You, Final Remix. Tokyo Dark Remembrance. Lançamento de 7 de setembro de 2017 para Windows e 7 de novembro de 2019 para Nintendo Switch via eShop. Jogo de aventura point and click e terror sobrenatural. O jogo conta a história da detetive Ayami Ito e sua busca pelo seu parceiro desaparecido. As escolhas do jogador afetam diretamente no estado mental da protagonista e as possibilidades de pensamento, o que resulta em diversos finais. Ela passa por lugares como Shinjuku, Akihabara, Kamakura, Kabukicho e até uma certa floresta que não sei se posso falar assim diretamente. Se curte essas histórias sobrenaturais ou que envolvem o psicológico da pessoa, recomendo. Shin Megami Tensei. Claro, não podia faltar essa franquia. O primeiro jogo de domador de monstro na história. Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei conta sua história na maioria das vezes em Tóquio. Conta com temáticas controversas como religião ou até política, e também como você evitaria o fim do mundo. Cada jogo conta uma história diferente, então não há muita preocupação quanto a escolher com qual começar. Cada um também tem o seu grau de dificuldade. Por exemplo, Shin Megami Tensei 3, Nocturne, que é conhecido por sua dificuldade até insana. Esse em específico era um jogo de PlayStation 2, mas que recebeu remaster para Steam, Nintendo Switch e PlayStation 4. A franquia em questão começou no Super Famicom, então não vou falar muito porque precisaria de um vídeo longo só para isso, e também porque não conheço os jogos antigos ainda, além de outros como Devil Kids e Devil Summoner. Para Nintendo DS tivemos Devil Survivor 1 e 2, que segue uma mecânica de jogo em Tactics, então quem já acostumou com jogos como Fire Emblem provavelmente vai curtir. Os dois jogos em questão tiveram versões aprimoradas para Nintendo 3DS, Devil Survivor Overclocked e Devil Survivor 2 Record Breaker. No caso do primeiro, a história se passa em Tóquio, onde os personagens passam por um lockdown. Então a exploração fica limitada a Tóquio. No caso do segundo jogo, os locais se expandem. Além de Tóquio, tem Osaka e Nagoya também. E claro, para variar, não poderia faltar o mundo sendo ameaçado de acabar. Para o 3DS também tem o Shin Megami Tensei 4 e Shin Megami Tensei 4 Apocalipse. E também o Shin Megami Tensei Strange Journey Redux. Mas esse em específico não passa no Japão, e sim em um lugar fictício.
E já que estamos nesse tópico, em breve chegará o Shin Megami Tensei 5 Vengeance, que seria a versão mais atualizada, contando com um outro arco. Em específico, esse começa em Shinagawa. Agora, os locais do Japão no outro estão num estado desértico, então para reconhecer o lugar só se alguém realmente morasse aqui por muito tempo. Ainda no mesmo tópico, também tem um outro jogo. 東京ミラージュセッションズ#FE Lançamento de 24 de junho de 2016 para Wii U e 17 de janeiro de 2020 como uma versão aprimorada e com mais alguns conteúdos adicionados para Nintendo Switch. Tokyo Mirage Sessions #FE, um jogo crossover de Shin Megami Tensei e Fire Emblem. A história em si fica mais voltada para Shibuya e algumas vezes em Harajuku. É um jogo com elementos de ambas as séries. Por exemplo, magias como Zio, Agi, Bufu, Ziodyne, Maziodyne, de Shin Megami Tensei, personagens como Kron, Shida, Cain, Tarja, Vorion, de Fire Emblem, a exploração de fraquezas e resistências de ambas as séries. Apesar de não ter sido muito bem recebido por ambas as comunidades, diria que é um jogo que dá para aproveitar bem. O jogo também conta com elementos da cultura pop como idols, modelos, artistas e entre outros, e isso é explicado dentro do jogo, como também muito bem explorado, o que influencia nas habilidades dos personagens. 気はわかります。あなたにはてめえ勝手なことばっか言いやがっていい加減にしろよ E agradeço muito por ter assistido até aqui. Espero que tenham curtido. Há lugares que já visitei e outros que ainda não, e tenho planos de passar por lá e fazer um vídeo. Tem outros jogos que se passam no Japão, como Yakuza, mas é só esse que me vem em mente e nunca tive chance de jogar. Mais uma vez, agradeço e até a próxima. Matana!